pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola, aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar o melhor do futebol mundial. Vamos falar muito de Copa do Mundo, vamos falar do Brasil. O Brasil perdeu agora há pouco, perdeu para a seleção de Camarões. O Brasil jogou com um time misto e acabou perdendo no final do jogo. Vamos falar tudo sobre a última rodada, a terceira rodada para todas as seleções. Vamos falar dos classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo, que já começa amanhã. Vamos falar da seleção da Argentina, que entrou no último jogo com a corda no pescoço, mas a seleção argentina acabou ganhando e se classificando. Vamos falar também da França, que colocou time misto e acabou também perdendo para uma seleção africana. A França perdeu, a Bélgica perdeu e já voltou para casa. A Bélgica não passou da bem, segunda Copa seguida, que a Alemanha vai para casa mais cedo. A gente vai falar sim da Alemanha, dessa queda precoce da seleção da Alemanha. Vamos falar também do Uruguai. Uruguai que perdeu a Copa do Mundo com o melhor meia do futebol. Vamos falar do Uruguai que perdeu a Copa do Mundo com o melhor meia do futebol sul-americano, Juan, no banco de reserva. Entrou só no jogo de hoje, foi titular, mas quando o Uruguai fez 2-0, achou que a vaga estava garantida. Quando precisou de um jogador para fazer o terceiro gol, o De Arrascaeta já estava no banco. Vamos falar do De Arrascaeta do Japão, vamos falar do Japão. O Japão se classificou, está no lado do Brasil. O Brasil, se passar das oitavas de final, vai enfrentar possivelmente o Japão nas quartas de final. Vamos falar de futebol amador, Cruzeirão da Massa, Cruzeiro de Barro Preto, que joga pela Copa do Melado amanhã e a Copa da Santa Rita no próximo domingo. Vamos falar também da Copa da Lagoa do Serrote e também vamos atualizar o torneio de pênalti da família Cruzeiro. Tá certo? Então nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Então, no início, o boa noite e o destaque do Juan. Boa noite, e por incrível que pareça, o meu destaque não vai para os classificados. Seleções que nessa última rodada tiveram melancolias, começando pelo Brasil, que perdeu de 1-0 para Camarões. Tudo bem que colocaram os times reservas nessas seleções, mas não deixa de ser surpresa. A Espanha, e essa sim foi a Espanha, essa sim com chances de sair da Copa, inclusive acabou em um momento perdendo a vaga para Costa Rica, que virou para cima da Alemanha e acabou perdendo o jogo de 4-2. A Alemanha também, vamos aproveitar para falar da Alemanha, a segunda Copa seguida e caiu na fase de grupos. A França perdeu para a Tunísia, a Dinamarca, xodó de alguns brasileiros, acabou ficando em último no grupo, perdeu para a Austrália. Inclusive a Austrália que se classificou, festas nas ruas de Melbourne. E mais algumas seleções aí, juntamente o Uruguai que fez 2-0 na Gana, com grande chance de classificação, a classificação na mão. A Coreia foi lá aos 94 e castigou o Uruguai, fez 2-1 em Portugal. E não é lá uma grande seleção, mas o Equador, eu sei que tem muito brasileiro que estava torcendo para o Equador se classificar e acabou não se classificando. No início do nosso programa, mandar uma boa noite, um abraço para a comadre Conceição. A comadre Conceição que hoje está em casa, está aqui no Barro Preto, curtindo a nossa programação. Sempre nos dias anteriores ela estava em Santana, hoje ela está em casa, está na sua residência, também está curtindo. Certamente assistiu o jogo do Brasil, não gostou. Aliás, o Brasil até que jogou bem, né? O time reserva do Brasil jogou bem, mas acabou no finalzinho, sucumbiu diante da seleção de Camarões. Diga, Juan. Também tem muito mais seleções como a Bélgica e o México, só que se eu fosse falar de todos aqui, acabaria dando o programa inteiro só de seleções eliminadas. É sim, nós vamos falar da terceira rodada de todas as seleções. Mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação. O Fabinho Sobral, o Fabinho que é torcedor do Santos, com o Padre Adílio em Fortaleza também curtindo a nossa programação. Pois é, então a gente vai só mandar um boa noite para o Padre Adílio em Fortaleza, aqui no Riacho do Meio. Mandar um abraço para a Dona Lourdes, também curtindo a nossa programação. Um abraço
para ela, pro seu Bill, para todos de casa, pro Jotinha, meu afilhado Jotinha, um abraço para todos aí. Tá certo? Então vamos falar as manchetes rápidas, né? Tudo que aconteceu foi notícia hoje na imprensa nacional, a gente vai falar aqui antes de a gente mergulhar. Então, ó, Arrascaeta faz 2, mas o Uruguai é castigado com virada da Coreia e se despede da Copa. Então, uma pena aí pro de Arrascaeta, que foi um dos destaques, né? Foi o melhor jogador em campo e acabou o Uruguai voltando para casa. A última Copa do Soares é triste. Chaves foi a principal arma de perigo do México ao gol saudita em quase classificação. O México também que foi embora na primeira fase. Pênalti perdido e muita participação. Atuação de Messi contra a Polônia. A Argentina que jogou muita bola no último jogo da fase classificatória, né, Juan? A Argentina jogou muita bola. Coreia do Sul vira para cima de Portugal, vai às oitavas e pode ser o adversário do Brasil. Pode não, é o adversário do Brasil, né? O Brasil foi o primeiro e a Coreia o segundo, ou seja, o Brasil vai enfrentar ali a Coreia do Sul. Scaloni rejeita favoritismo da Argentina. Scaloni rejeita favoritismo da Argentina contra a Austrália. Di Maria é dúvida para a partida das oitavas de final contra a Austrália. Van Gaal diz que Estados Unidos tem um dos melhores times da Copa do Mundo, só na cabeça do Van Gaal mesmo. Tite elogia Daniel Alves antes de enfrentar Camarões e deseja muita saúde a Pelé, né? O Pelé que está com problema de saúde, está no hospital, está hospitalizado, e a gente deseja sorte aí pro rei do futebol, né, Juan? Então, mais uma vez, um abraço para a Comadre Conceição, para Dona Lourdes, pro Fabinho e pro Padre Adílio, que estão curtindo a nossa programação. Quem quiser deixar o seu comentário, dá o boa noite, que a gente vai, se a internet deixar, na medida do possível, a gente vai lendo, né, Juan? Exclusiva com Pirlo. Pirlo é ex-jogador da seleção italiana. Ele disse: minhas apostas são Brasil na Copa do Mundo e Nápoles na Liga dos Campeões da Europa. Isso foi o Pirlo que falou, né? A França precisará de paciência contra a consistência. Um abraço e uma boa noite também, Juan, para o meu amigo Hernando, rapaz. O Hernando lá no Mulugu, curtindo a nossa programação. Um abraço para você, meu amigo Hernando, Juan. Então, a Argentina enfrenta a Austrália com favoritismo nas oitavas de final da Copa. Ela é muito favorito, né? A França precisará de paciência contra a consistente Polônia nas oitavas de final. Federação Alemã não garante permanência do técnico Hansi Flick. A Alemanha, que pela segunda Copa seguida vai embora na primeira fase, né? Lá vai eles de novo, né? Já dizia o outro. Que festa absurda dos coreanos. Os caras estão fazendo história de novo. Ou seja, a Coreia, que na Copa que eles jogaram em casa, foram a semifinal, e agora eles classificaram para as oitavas de final. E vai ser, né? Vão ser os coreanos os adversários do Brasil na próxima segunda-feira. Já já a gente vai falar de oitavas de final. De Arrascaeta é o primeiro jogador que atua no futebol sul-americano a marcar na Copa. Primeiro e único. Primeiro e único, né? Primeiro e único. Aliás, tem poucos jogadores sul-americanos, né? Só os nem do Equador jogava muito. 12 anos depois, a vingança de Gana. Ou seja, na Copa de 2010, Gana foi eliminado pelo Uruguai nos pênaltis. E agora a Gana, né, mesmo perdendo o jogo, perdendo pênalti, eliminou, mandou o Uruguai para casa. Suárez chora copiosamente após a eliminação do Uruguai em sua provável última Copa. Ou seja, Luizito Suárez chorou muito, né, depois da eliminação da sua seleção. Agora, Juan, vamos falar de futebol amador. Diga, Juan. Antes eu quero abrir aqui com a notícia que não foi mencionada, mas que eu gostaria de falar aqui. Pode falar. Na classificação de Marrocos, perguntaram assim pro treinador, que inclusive é um dos meus destaques para a seleção. Perguntaram se ganhar a Copa. E ele disse assim: por que não? Por que não? É verdade. Se está nos playoffs, então pode, né? Pode sim. E aliás, Marrocos tem uma boa seleção, né? Tem o Zé lá jogando muita bola. Pessoal, o Brasil perde para Camarões, mas garante pontos na chave e encara Coreia nas oitavas de final. Agora vamos falar de futebol amador. Sim, vamos falar de futebol amador. Cruzeirão da Massa, que joga no Melado amanhã contra a Portuguesa da Águas Belas, oitavas de final. O Cruzeiro
Sai amanhã o carro a partir de 1 da tarde. Toda a galera do Cruzeiro rumo ao Melado nesse grande jogo de bola. O Cruzeiro também que treinou durante a semana, né? Foi até o treino ontem. E joga no domingo o Cruzeirão da Massa joga na Santa Rita contra a equipe do Rio das Garças de Santana, o Cruzeiro do Barro Preto, que está lá numa espécie de semifinal, né? Está num grupo lá, Real Madrid, Cruzeiro de Barro Preto e o Arsenal. Esse é o primeiro jogo que lá classificam dois. Então a gente deseja muita sorte, toda a galera do Cruzeiro do Barro Preto. Falar no Cruzeiro do Barro Preto, um abraço pro Tigerato que é torcedor símbolo do Cruzeiro. Mandar um abraço pro Dedé, o Dedé que é um dos presidentes e ele curte a nossa programação no YouTube, né, Juan? Quando a gente coloca no YouTube, o Dedé curte a nossa programação. Um abraço para ele e todos que fazem o Cruzeiro do Barro Preto, o Cruzeiro da Massa, né, Juan? Vamos torcer que o Cruzeiro consiga essa classificação lá na Copa do Melado e também consiga a vitória lá na Copa da Santa Rita, que esse jogo será domingo, ou seja, final de semana de muitas decisões para o Cruzeiro do Barro Preto. Mandar um abraço no início do programa para o compadre Ivani em Sobral, também curtindo a nossa programação. Não sei se ele está em Sobral ou está no Jordão, o fato é que ele está curtindo a nossa programação. Ainda falando do futebol amador, Juan, vamos falar do Flamila, o Flamila de Santa Rita, que joga contra o G9 da Veneza pela Copa Regional da Lagoa de Serrote. A Copa Regional da Lagoa de Serrote, quem manda as notinhas para nós é o meu amigo Alberci Riparto, que tem o seu programa no Facebook e no YouTube, todas as segundas, aliás, todas as quartas-feiras, às 18h35. Já domingo, o Arco da Aliança, das Pedrinhas, joga contra o Santana. Essas duas partidas terão a transmissão da TV FP, ou seja, Futebol de Poeira, onde tem o diretor-geral, o meu amigo Bena. Um abraço para ele e para toda a galera que faz o Futebol de Poeira. Mandar um abraço também no início do programa, né, Juan? Para a Leila que é torcedora do Ceará, também curtindo a nossa programação. Um abraço para ela, para o Cícero e para a Camille, né, Juan? Agora vamos falar, assim, ainda falando de futebol amador, a gente quer aqui destacar que as meninas da Lagoa do Serrote, o time feminino do PSV de Lagoa do Serrote, está na grande final da Copa da Reforma Agrária, aqui no estado do Ceará, representando o município de Santana. E as meninas farão a final dia 16 desse mês, em Caucaia, contra o time local. Então, um grande jogo, e a gente deseja boa sorte às meninas do PSV de Lagoa do Serrote, né, onde tem jogadores. Algumas são nossas alunas e a gente está torcendo pelo êxito, está torcendo pelo título das meninas. Lagoa do Serrote, o time masculino, que joga também amanhã em Santa Rita contra o time do Parapuí. Agora vamos falar de Copa do Mundo que teve terça-feira, né? Terça-feira começou a terceira rodada e o Juan vai falar todos os jogos foram finalizados nos grupos A e B, e o Juan vai falar os resultados que aconteceram na terça-feira, abrindo a última rodada. Equador 1, Senegal 2, Holanda 2, Catar 0, Irã 0, Estados Unidos 1, País de Gales 0, Inglaterra 3. Isso, com esse aqui, Juan, a Inglaterra já estava classificada, né? Com classificou, né? Remotas de sair, mas classificado. Aí classificou no grupo A a Holanda e Senegal, né? Senegal classificou, ganhou o jogo do Equador e acabou se classificando. No grupo B, classificou Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, nas oitavas de final, Holanda e Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. Então esses são os confrontos, os primeiros confrontos das oitavas de final. Já a gente vai dar o calendário das oitavas. Já na quarta-feira a gente teve o jogo da Argentina, né? A Argentina, aliás, foi o melhor jogo. As seleções que estavam classificadas, essas seleções maiores, todas colocaram um time reserva e acabaram todas perdendo. Aliás, ninguém conseguiu 100% na fase de grupo. E as seleções que não se classificaram acabaram ganhando e empatando. Exatamente. Agora, quem jogou muita bola das seleções favoritas foi a Argentina, mas a Argentina estava com a corda no pescoço. Ou jogava muita bola para classificar, ou senão voltava para Buenos Aires, né? Então o Juan vai falar todos os jogos que aconteceram. Destaque aqui, justamente,
destacar a vitória da Argentina e a vitória da Tunísia, né? A Tunísia que venceu a França, atual campeã do mundo. Austrália 1, Dinamarca 0, Tunísia 1, França 0, Arábia Saudita 1, México 2, Polônia 0, Argentina 2. Isso, com esses resultados, a Argentina conseguiu, mesmo perdendo o primeiro jogo, né, havia perdido para a Arábia Saudita, conseguiu a primeira colocação, a Argentina, e a Polônia foi a segunda, né? A Polônia que ficou esperando que terminasse o jogo lá do México, porque caso o México fizesse um gol, a Polônia do Lewandowski cairia fora. Lugar, segundo foi a Austrália, aí ficou a Argentina e a Austrália, aliás é o mais favorito, né? A Argentina pegou a Austrália jogando um futebol muito fraco, foi para as oitavas de final, mas é porque esse grupo realmente, a Tunísia e a Dinamarca não fizeram por merecer. E a França enfrenta a equipe da Polônia, grande jogo, né? Lewandowski contra o Mbappé, né? Então, na quinta-feira, os jogos de ontem teve surpresa, rapaz. Teve uma hora que estava classificando a Costa Rica e o Japão, e o Juan vai falar todos os jogos. Antes de mandar um abraço pro Carlinhos em Fortaleza, o Carlinhos que é torcedor do... Um abraço pro Carlinhos em Fortaleza, pra Sarinha na Lagoa do Serrote, minha aluna do oitavo ano, a Sarinha, um abraço pra ela, e pro meu irmão Ivani em Sobral. Canadá 1, Marrocos 2, Croácia 0, Bélgica 0, Costa Rica 2, Alemanha 4, Japão 2, Espanha 1. Isso, com esses resultados, né, como eu falei, né, quando a Espanha pegou a virada, do Japão, a Costa Rica também virou para cima da Alemanha e estava classificando Costa Rica e Japão, mas acabou a Alemanha virando o jogo. Com isso classificou o Japão em primeiro e a Espanha em segundo. A Espanha poderia, nas quartas de final, jogar contra o Brasil, mas com isso o possível adversário é o Japão que enfrenta a Croácia, e o Marrocos, que foi o primeiro do grupo da Bélgica, enfrenta a equipe da Espanha, né, Juan? Então, foi isso que aconteceu. E os jogos de hoje, muito emocionante, principalmente o grupo do Uruguai. O Juan vai falar os jogos que aconteceram hoje. Coreia do Sul 2, Portugal 1, Gana 0, Uruguai 2, Camarões 1, Brasil 0, Sérvia 2, Suíça 3. Isso, com isso, a classificação ficou o Brasil em primeiro, né? O Brasil em primeiro e a equipe da Suíça em segundo. E eu aqui achando que a Sérvia se vingar da Suíça esse ano. No grupo H, último grupo, Portugal venceu. Aliás, Portugal foi primeiro, Coreia em segundo. Aí ficou Brasil contra a Coreia, Portugal contra a Suíça, são os jogos classificados. E o Juan vai falar todos os artilheiros, aliás, os principais artilheiros dessa primeira fase que foi encerrada hoje. Mbappé em primeiro, junto com Morata, os dois ambos com 3 gols e uma assistência. O que diferencia o Gakpo, o Rashford e o Ené Valencia, que estão em terceiro, quarto e quinto, com 3 gols, só que nenhuma assistência. Exatamente. Então o Mbappé está na ponta juntamente com o Morata, né, Juan? Mandar um abraço pro meu amigo Antônio Mendes, em Lagoa do Serrote, curtindo a nossa programação. A gente abraça todos os nossos amigos da Lagoa do Serrote. Então, primeira fase finalizada, a gente vai falar das oitavas de final. Antes, a gente fez a nossa seleção da primeira fase, e a gente vai começar aqui com a seleção do Juan. Vamos ver o que foi que o Juan aprontou aqui, qual a seleção do Juan. Primeiro, qual é o esquema, Juan? O meu esquema eu botei um 3-4-3, um jogador ficou improvisado, mas o que importa é que tá lá, né? Tá lá. Antes, Juan, mandar um abraço pro meu amigo Alberto Ripardo, como eu falei antes, né? Ele tem o seu programa aqui no Facebook, no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 18h35. Ele está falando aqui que a Copa do Mundo é surpresa devido aos jogadores, e realmente, né? Muita surpresa, muitos jogos de resultado inesperado acabaram acontecendo, né? Seleções africanas ganhando de seleções
campeãs do mundo, isso há bem pouco tempo atrás era imaginável. E hoje aconteceu. E o Juan vai falar qual... Bom, meu goleiro eu fui de Szczesny, com grande defesa na Copa, o goleiro polonês. Destaque que para a defesa do pênalti do Messi, quem defende o pênalti do Messi vai se lembrar pro resto da vida. E principalmente quando decide uma classificação que, se o Messi tivesse feito gol àquela altura, provavelmente teria eliminado a Polônia. Eu fui com 3 zagueiros. O Maguire, que quando veste a camisa da seleção é outra pessoa, todo mundo sabe que o Maguire é um jogador horroroso. Na minha visão ele é um jogador horroroso, mas na Copa não dá para desconsiderar que ele está jogando horrores. Ele está jogando muito bem. O Gvardiol, que simplesmente segurou o Lukaku, o zagueiro croata, e o Koulibaly, que acabou fazendo gol e ajudando demais a seleção de Senegal a se classificar para as oitavas de final. E assim ficou a minha defesa. Algum comentário? Não, pode falar a solução completa. O Rashford eu coloquei. É um jogador que particularmente eu gosto. Rashford, inclusive, está entre os artilheiros. O Messi, que pode me tirar, colocando... É meio contraditório colocar o Messi e o Szczesny na mesma seleção, mas eu coloco o Messi. O Messi perdeu o pênalti, mas jogou bem, né? Jogou bem, muito. Jogou bem. O Casemiro fez um golaço, fechou o meio-campo da seleção brasileira. O Arrascaeta com 2 gols, mas não se classificou, mas não dá para tirar o Arrascaeta dessa. O cara entra no terceiro jogo e consegue fazer 2 gols, é sensacional. O Mbappé, vou colocar aqui no ataque, junto com o Vinícius Júnior, com suas firulas, e o Gakpo, que não é brilhante, mas está fazendo uma Copa excelente, o Gakpo. Boa, a seleção do Juan é boa, só não é melhor do que a minha. Porque se fosse para destacar um técnico, se fosse para escolher um técnico para comandar essa seleção, com certeza escolheria o técnico de Marrocos, porque ele conseguiu transformar a seleção marroquina. É um grupo difícil, o Marrocos classificou, então foi muito bem o técnico do Marrocos. Diga, Juan. Simplesmente o Ali Regragui. É sim. A minha seleção também foi de Szczesny, goleiro da Polônia, mesmo tomando os 2 gols. Ele foi muito bem nos 2 primeiros jogos, defendeu o pênalti do Messi. Então, para mim é o Szczesny. O meu lateral, eu vou da Argentina, Juan, acabei esquecendo agora. Acuna. O lateral que foi do River Plate. O meu zagueiro é o Koulibaly e o Thiago Silva e o Alaba na lateral esquerda. O meio eu vou de Casemiro, jogou muita bola o Casemiro. O Musiala, a Alemanha foi desclassificada, mas o Musiala jogou demais. Musiala, De Arrascaeta, o cara jogou apenas 60 minutos na Copa, fez 2 gols, quase classificava o uruguaio. E o Ziyech, grande jogador da equipe do Marrocos. E o meu ataque vai de Vinícius Júnior, né, que é o principal jogador da seleção brasileira, e o Mbappé, que é um dos principais jogadores do mundo. Fiquei devendo aqui só o meu lateral direito, que é que hoje é do Sevilha, rapaz, esqueci o nome dele, e ele é o jogador da Argentina. Tá certo? Montiel, tá certo? Montiel. Então minha seleção, só repetindo: Szczesny, Montiel, Thiago Silva, Koulibaly e Alaba, Casemiro, Musiala, De Arrascaeta e Ziyech, Vinícius Júnior e Mbappé. Tá certo? Grande seleção. A minha seleção é show de bola. Tá certo, Juan? Se botasse a sua contra a minha. Não, minha seleção seleção show de bola. Tá certo? Então vamos continuar. Vamos falar de oitava de final. Primeira fase passado a limpo. Terminou a primeira fase. Mandar um abraço para o Isaías. O Isaías em Fortaleza, curtindo nossa programação. Um abraço para ele. Hoje a internet não está colaborando, mas na medida do possível a gente vai levando o nosso programa. Diga, Juan. Se você adicionar alguém, comente aí. Quem faltou a gente colocar. Se a internet tivesse melhor, a gente até pedir para as pessoas interagirem, né? Mas a minha seleção show de bola, a primeira fase, né? Depois a gente forma a seleção da Copa do Mundo, que começa às 8. Aliás, a Copa do Mundo para as principais seleções começa amanhã. Se bem nessa história de principais seleções, muitas já viajaram, né? Muitos já estão de malas prontas rumo à sua pátria, né? Rumo à sua terra.
E amanhã, oitavas de final, começa, Juan, 2 grandes jogos e o Juan vai falar quais os jogos que iniciam as oitavas de final. Quem ganhou permanece, quem perde arruma as malas e volta para casa. Holanda e Estados Unidos e Argentina e Austrália. Palpitão do Juan, quem passa, Juan? Holanda e Argentina. Quem passar desses confrontos aqui se enfrenta nas quartas de finais, viu? Eu ia botar a Austrália, mas ia ser muito sacanagem. Não, aí a Austrália ia ser muita sacanagem. Sem chance. A Argentina não tem outra explicação. Vai passar. Pra mim, a Argentina amanhã ganha. A não ser que a Austrália dê uma de Arábia Saudita, que já é muito difícil. Não, amanhã a Argentina ganha de 4 a 5. Então eu vou de Argentina também, Argentina e a equipe da Holanda, para mim, as quartas de final. Mas não vai pensando que os Estados Unidos é moleza. Domingo, Juan. Os jogos de domingo, dando continuidade às oitavas de final. Grande jogo. Domingo. França e Polônia contra Inglaterra e Senegal. Ok. Palpitão do Juan. Quem passa, Juan? França e Inglaterra. França e Inglaterra. Esse aí era jogo pro Mané jogar, mas não dá. Eu vou de Senegal. E França. Para mim, o Senegal vai surpreender e vai passar. Aliás, esses times africanos estão jogando bem, né? Esse aí era jogo pro Mané jogar, mas infelizmente... realmente, se o Mané tivesse, estava mais forte. Mas mesmo assim, eu vou de Senegal e França. Para mim, quem passar aqui também se enfrentam. França que não tem boas lembranças do Senegal, né? E na segunda-feira... Eita, nós! Segunda-feira, Juan, quais são os jogos das oitavas de final de segunda-feira? Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. É sim, o Brasil que ficou num lado, para mim o Brasil favoritíssimo no lado, pegou a Coreia do Sul, se passar pode pegar o Japão ou a Croácia, e o caldo só vai engrossar na semifinal, porque aí eu acho que é a Argentina, né? Argentina ou Holanda, e a final pode vir quem vier, porque final é final, né, Juan? Final então se joga, final se ganha. Aqui eu acredito que passará o Japão, esse jogo do Japão é meio-dia, e o do Brasil 4 horas da tarde, para mim, Brasil e Japão, viu, Juan? Quarta de final, certamente na segunda-feira a gente vai estar falando já das quartas de finais, ainda vai ficar faltando 2 confrontos, né? Os confrontos da terça-feira, que o Juan vai falar quais são os confrontos da quarta-feira. Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. E só para dizer lá que eu fiquei devendo, Brasil e Japão mesmo. Sim, o capitão do Juan, eu tinha esquecido, Juan. Pronto. Aqui, Juan, quem passa? Marrocos e Portugal. Eu tô de Marrocos e Portugal. Não acredito na Espanha. A Espanha jogou muita bola, mas acabou me decepcionando. Se bem que a Espanha joga muito e não ganha, né? O treinador Luiz Henrique disse que é o melhor time, que joga mais bola, mais dentro de campo não dá mostrando isso. Se tem uma seleção que se acha e faz pouco, é a Espanha. É verdade. Então, para mim também passa Marrocos de Ziyech, né? Ziyech para mim vai ser um dos Então você diz Marrocos e Senegal nas quartas de final. Como é? Marrocos e Senegal nas quartas de final. Não, nas quartas de final é Portugal e... Não, Marrocos e Senegal, os 2 africanos presentes. Sim, para mim os 2 africanos passam, né? Só que vai enfrentar Portugal. Portugal é um dos favoritos para seguir adiante para ir para a Copa do Mundo. Tá certo? Então, a gente passou a limpa as oitavas de final com o palpitão do Juan. Falou quem vai passar. Agora o Juan vai... a gente falou já de Copa do Mundo. Passamos a limpa toda a Copa do Mundo. Falamos da primeira fase. E projetamos as oitavas de final. Vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, Juan. Futebol brasileiro que tem aqui, falar do Ceará Sporting Clube, né? Alguns jogadores do Ceará já renovaram e sinalizaram que fica. Juan, o Richard, goleiro, o Luiz Otávio, o Richardson e o Eric. Eles sinalizaram que vão permanecer para a próxima temporada. O Cearazinho de Açúcar, que hoje apresentou a sua primeira contratação para o ano, é o zagueirão Thiago Bagunçá. Ele esteve no Ceará há uns 2 anos atrás, estava no futebol coreano. Grande zagueiro Thiago Bagunçá volta para o Ceará que tem treinador, né? Que é justamente o Gustavo Morenigo, ele que é um treinador paraguaio. O Ceará está com um treinador paraguaio, olha.
Ceará está próximo de acertar a contratação de Léo Gamalho. É o nível de contratação do Ceará, tá? É o Ibrahimovic brasileiro. Confia nele que ele faz gol. Tá na segunda divisão, o nível de contratação é esse mesmo, né? Confia no Ibrahim, no Ibra brasileiro que ele faz gol. Juan, então é isso, né, do Ceará, e a gente vai atualizar só o torneio de pênalti da família do Cruzeiro, que a gente no último programa tinha 48 duplas, 49. Né? 49 duplas, mas só atualizando aqui, né, depois do Neto e do Cauê, entra o Novo de Tanques, né? Meu amigo Novo, mandar um abraço pro Novo, sempre que pode curtir a nossa programação, e também o Léo e o Negro, ou seja, são 50 duplas nesse torneio de penalidades. Agora vamos falar, Juan, sobre, já no finalzinho do nosso programa, vamos falar sobre, diga. Abraço pro Novo, que inclusive um programa ele mandou eu... Um programa não, um dia ele tava aqui em casa, ele mandou eu falar aqui... Inclusive eu já tinha falado de outro programa, mas tome aqui outro abraço, meu amigo. Pronto, tá certo, né? Um abraço pro Novo, pra Rocirene, pra Julinha, pro Júnior, né? O Charles, toda a galera boa. Lá de Tanques, né? Quem curte a nossa programação, a gente abraça todos os nossos amigos de Tanques. O Juan, a CBF, ela se pronunciou nessa semana, ó, o pessoal da CBF está querendo levar para Abu Dhabi a Supercopa. Se realmente se confirmar, no Catar o Mundial de Clubes, a CBF pensa em levar realmente para Abu Dhabi ou Dubai. Estavam falando de Estados Unidos, mas não. Eles querem fazer uma operação casada, até mesmo para ajudar o Flamengo, que vai jogar a Supercopa dia 28 ou 29 de janeiro e dia 7 a semifinal do Mundial, informou em live no programa Tropa Rubro-Negra. Ou seja, essa final, Juan, a final da Supercopa do Brasil, ela poderá acontecer no dia 28 ou dia 29. Mas o fato é que ela não será aqui no Brasil. Ela ou será nos Emirados Árabes Unidos, ou se não no Catar. Porque vai ter o Mundial... Eu achei que isso só acontecia na Supercopa da Espanha. Não, mas muitos estão pagando muito para ir os dois times para lá. E a CBF quer aproveitar a viagem do Flamengo para o Mundial. O Flamengo viajaria uma semana antes, o Palmeiras ia também, disputava a Supercopa do Brasil, o Palmeiras retornava para o Brasil e o Flamengo ali pertinho, né? Se for no Catar, permanece lá. E se for em Emirados Árabes, dá um pulinho até o Catar para jogar o Mundial, que o Flamengo tem estreia marcada para o dia 7 de fevereiro do Mundial, né? Ou seja, o brasileiro, ele perde o amigo, mas não perde a piada, né? O Palmeiras vai ficar bem pertinho do Mundial, não vai? Não, essa aí me quebrou. Mano. Só lembrando que piada, a Supercopa do Brasil, o Flamengo participou de alguma. Ela foi criada em 1990, a Supercopa do Brasil. Teve sua primeira final realizada entre Grêmio e Vasco. Na ocasião, o tricolor gaúcho foi campeão, vencendo o Carioca por 2-0. Em seguida, no ano posterior, Flamengo e Corinthians disputaram o título, melhor para os paulistas, que triunfaram por 1-0. Entretanto, a competição foi deixada de lado pela CBF até 2019, retornando apenas em 2020. De todos estes anos para cá, o Flamengo participou de todas as edições. Em resumo, foi campeão em 20 e 21. Todavia, perdeu a última nas penalidades para o Atlético Mineiro. Tá certo, Juan? A sexta edição da Supercopa do Brasil está chegando. Pela segunda vez, Flamengo e Palmeiras se enfrentam na decisão que reúne os atuais campeões brasileiros e da Copa do Brasil, mas de forma inédita. O jogo, que acontecerá em janeiro do próximo ano, deve ser fora do país, Juan. Tá aí. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro, a entidade máxima do futebol brasileiro se reuniu nas últimas horas com membros da FIFA e conversaram sobre o Mundial. O torneio internacional pode ser realizado no Catar, com as datas do Mundial e Supercopa são próximas. A CBF quer colocar sua decisão nos Emirados Árabes Unidos. Está aí a notinha da Supercopa do Brasil. O primeiro grito de campeão do futebol brasileiro vai ser entre Flamengo ou Palmeiras, né, Juan? Então a gente agradece todos os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook, também no YouTube, e a gente vai encerrar o nosso programa. Pede desculpas, né? A gente pede desculpas que hoje teve muitos problemas de internet, caiu algumas vezes, mas a gente, ao mesmo tempo que pede desculpa, agradece as pessoas
que curte, que compartilham a nossa programação, tá certo? Então, vamos desejar boa sorte a toda a galera do Cruzeirão da Massa, tanto amanhã no Melado, como no próximo domingo na Santa Rita. Então, a gente deseja sucesso ao Cruzeirão da Massa, que consiga isso nessas duas competições, e na próxima segunda-feira a gente vai falar dos jogos, né? Dos jogos de sábado, de domingo e de segunda-feira da Copa do Mundo, e projetar já as quartas de final e também os últimos dois confrontos que acontecem na terça relacionados às oitavas, tá certo? Então a gente agradece e uma boa noite, até a próxima segunda com mais um programa Bate-Bola.